paz do Senhor Jesus. Hoje quero falar com vocês sobre o Espírito Santo. Paulo fala a Apolo, já recebeu o Espírito Santo? Apolo fala não estou sabendo do Espírito Santo, nem sei que há o Espírito Santo. Então Apolo não sabia do Espírito Santo. Como pode isso? A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo desceu sobre Jesus quando ele foi batizado. Jesus disse que quando as pessoas fossem batizadas, falariam novas línguas. E é interessante afirmar que Jesus foi batizado, que o Espírito Santo não falou novas línguas. No entanto, Cornélio, quando foi batizado, o primeiro gentio a ser batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo e falou novas línguas, ele e sua família. Então, o batismo com o Espírito Santo não está vinculado a falar línguas. As línguas são dons do Espírito Santo, assim como o dom de visão e revelação. Então, Paulo erra quando pergunta a Apolo se ele já tinha recebido o Espírito Santo, porque se ele recebeu o batismo nas águas, ele recebeu o Espírito Santo. Tanto que Apolo era eloquente. E essa eloquência vinha do Espírito Santo. O dom da ciência, da palavra. Erroneamente, Paulo pergunta: recebeu o Espírito Santo? Louvado seja Deus. Nós recebemos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo no batismo, nas águas. Mas os dons do Espírito Santo, o falar em línguas, o profetizar, o ter visões e revelações, são os dons do Espírito Santo. Nossa igreja, a Assembleia de Deus, impediu muitos crentes de assumir o ministério por não ter o dom de línguas. Diziam eles: esse irmão não é batizado com o Espírito Santo. Erroneamente impediram muitos de ingressar ao ministério. As igrejas tradicionais, batista, metodista, presbiteriana, tinham o Espírito Santo, o dom da palavra, mas não buscavam o dom de línguas, o dom de revelação, de visão. Acreditavam que o Espírito Santo tinha cessado. Olha, o dom de línguas tinha cessado. A doutrina do cessacionismo. Eles tinham o Espírito Santo, mas acreditavam na cessação dos dons, que aquele dom de língua foi só para aquele tempo, naquele dia dos apóstolos, no dia de Pentecostes. Os assembleanos descobriram, na verdade, se formou a Assembleia de Deus quando descobriram os dons. Então começam a dizer: fomos batizados com o Espírito Santo. A questão, na verdade, buscar os dons e receber os dons do Espírito Santo. Erroneamente acreditavam que tinham sido batizados quando falavam em línguas. Erroneamente falavam assim. Louvado seja Deus. E fomos expulsos, assembleanos, expulsos das igrejas tradicionais que não aceitavam essa doutrina dos dons do Espírito Santo. Acredita nisso? Assim surgiu a Assembleia de Deus expulsa das igrejas mais tradicionais. Mas o Espírito Santo quer ser conhecido. E agora o Espírito Santo vem mover, trouxe o seu mover. E as pessoas dizem: onde está na Bíblia? Labandoplo a sábia, chaplaplaquebe a sábia. Davi pulou, saltou na presença do Senhor. Não são do Espírito Santo.
Miriam dançou. O Espírito Santo quer ser conhecido e não consegue ser conhecido. Nós colocamos restrições, nós, pentecostais, colocamos restrições ao conhecimento do Espírito Santo. Ele que veio para ser conhecido. E as pessoas não permitem que ele age da forma como ele é. Sabemos muito pouca coisa sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A doutrina da Trindade diz que o Espírito Santo é Jesus e é Deus. Mas está escrito que no céu só está Deus, Jesus e os anjos. Então, onde está o Espírito Santo? Jesus disse que as pessoas receberiam o Espírito Santo e falariam novas línguas. Língua de homens ou língua de anjos? A Bíblia diz que nós vamos receber uma pedra branca com um nome que só nós saberemos. Como eu posso receber um nome que só eu sei? Não é apenas só um nome que só eu sei. É uma língua inteira, um dialeto todo, um idioma todo que só eu sei. Um idioma criado só para mim. De forma que ninguém saiba, que ninguém esteja capaz de decifrar o que eu estou falando. Labandoploshek, a sábia. E nessa pedra branca está um nome que só eu conheço. Num idioma que só eu conheço. Um idioma feito só para mim. Chaplaplaquebe, a sábia. Os anjos não precisam falar entre si. Pela telepatia, eles falam. E quando eles vêm ao mundo, qualquer parte do mundo, eles falam a língua que é daquele país. Mas eles particularmente têm uma língua única. Cada um deles tem a sua própria língua. Então, o Espírito Santo são os anjos. Chaplaplaquebe, a sábia. Quando somos batizados nas águas, recebemos um anjo. E se buscarmos, teremos a língua desse anjo na nossa boca. Jesus foi batizado, mas não falou em línguas. Chaplaplaquebe, a sábia. Mas quando ele vier, ele vai falar em alarido e voz de arcanjo. E quem tem voz de arcanjo? Quem tem voz de arcanjo? Tô gravando. Ah, tá Tô gravando. Aqui o neném quer? Lindo. Embolou no meio das minhas pernas, lá perto do carro da Mônica lá. A Mônica riu tanto. Os anjos têm voz de... Um anjo com voz de arcanjo. A Bíblia só fala de um arcanjo. Miguel. Chaplaplaquebe, a sábia. Jesus vai falar voz de arcanjo. Jesus vai ser tomado pelo arcanjo Miguel. Labandoploshek, a sábia. Porque Miguel vai guerrear contra Satanás. E muitos falam assim, Miguel ou Jesus que deve guerrear? Jesus possuído por Miguel. Miguel não é Jesus. Miguel é o anjo de Jesus. É o Espírito Santo que o toma. E nessa voz que ele fala, na voz de multidões, voz de arcanjo e alarido. O dom de alarido, muitas pessoas não conhecem. Então o irmão que persegue Adailton Costa e fala, Adailton Costa fala esse de Adaildo é o dom de Adaildo. Conheço um irmão que fala
As pessoas ficam assim, mas que dom é esse? Esse é o dom de alarido. Dom de alarido, que Paulo não menciona. Então haverá um mover de Deus tremendo. E nós estamos impedindo esse mover, porque achamos que o mover do Espírito Santo é tribal, é tocado no tambor. Mas o Espírito Santo veio para os assembleanos e eles rejeitaram o mover do Espírito Santo. E os irmãos saíram, assim como nós saímos da Igreja Batista, tivemos que abrir portinha aqui, portinha ali, sem nenhuma infraestrutura. Assim esses irmãos do mover saíram sem nenhuma estrutura. E o máximo que eles tinham era pandeiro. Não tinham músicos, tinham pandeiro, tantã. Por isso o tambor. Por isso tiveram que adotar o tambor e o tantã, porque e o pandeiro, que é barato e é fácil de tocar. Não precisa ser músico para tocar tantã e pandeiro. Muitas igrejas surgiram assim. Então o mover de Deus não está atrelado ao tantã e ao pandeiro, mas é por causa da pobreza dos irmãos, da simplicidade dos irmãos que saíram de nós e não tinham estrutura, né? No máximo tinha um pandeiro para tocar. Aí associaram o pandeiro ao mover do Espírito. O tantã, aquele batuque, Tevatia, Matavatia, ressuscitaram, não tem manjar, não tem orixá, não tem manjar. O ritmo do forró, batuque do forró, tomou conta das igrejas, das igrejinhas, pessoas simples que não tinham condição de ter um tocador de violão. Assim foi surgindo as igrejas, né? Do fogo do corim de fogo, que foram rejeitados. E a pessoa fala assim, mas essa música é tribal, imita a macumba, chá, plá, plá, quebe a sábia. Eu vou te falar uma coisa sobre o ritmo do tambor. O rei de Tiro, que as pessoas falam, é Satanás. O rei de Tiro tocava tambor na presença do Senhor. E tinha sininhos nos pés que faziam barulho. Esse tambor que o rei de Tiro tocava, que a gente fala assim, Satanás, era Satanás? Da onde Satanás arruma cor esticado, irmão, para tocar tambor? Satanás é o próprio homem, a própria raça humana se torna adversário de Deus. Nós nos tornamos adversários de Deus. Achamos que sabemos alguma coisa e nos tornamos adversário de Deus. Quando o rei de Tiro, Deus fala do tambor, está falando que a gente lá no começo, a gente não tinha instrumentos de cordas, a gente tinha tambor e levava o Senhor. Está falando do nosso estado primitivo. Quando adorávamos o Senhor, mas aí desviamos, fizemos uma idolatria com Nimrod e a sua turma, né? Perdemos o contato com o Senhor. Então ele fala assim, lá no começo, quando você tocava tambor na minha presença, o ser humano, lá na pré-história, o ser humano, lá no começo da civilização, tocava tambor, entendeu? Na presença do Senhor. Quando veio o rei Davi, veio trazendo instrumentos de cordas. O dom de Davi de trazer instrumentos de cordas, substituindo o tambor, uma evolução. E quando a Bíblia fala rei de Tiro, sabe quem é o rei de Tiro? Sabe quem é a cidade de Tiro? São
A cidade de Tiro são descendentes de Canaã, são cananeus. Tiro é uma cidade cananeia que não foi derrubada pelos judeus, que a ordem era para derrubar, mas nós derrubamos os filisteus porque tinham carros ferrados. Os heteus aproveitaram os heteus para cortar lenhas. Foi assim, Deus falou assim, mata tudo. Eles aproveitaram os heteus para cortar lenha. Os filisteus, eles tiveram, não conseguiram expulsar porque eles tinham carros ferrados, que os filisteus faziam uso do ferro. Tinha tecnologia do ferro, eles acharam, eles não conseguiram expulsar. E aí vai o rei de Tiro, vai a cidade de Tiro, que é Cananéia, uma cidade cananeia. E a cidade de Tiro é Fenícia. Fenícia, na verdade é Fenícia. Fenícia é uma cidade cananeia. E de lá da Fenícia que veio o nosso alfabeto que nós falamos hoje. Né? Quando Caim descobriu o ferro e Tubal-Caim fez obras de ferro, agora os cananeus fazem, os filisteus fazem obras de terra e a Fenícia são os descendentes de Canaã que não foram expulsos. Então Deus está falando que desde o princípio essa turma apronta, essa turma se afasta de Deus, buscando tecnologia, invenções, trocando Deus por invenções. Entendeu? Então Deus tem feito muitas coisas no meio de nós. Então quando se fala em tribal, em regime tribal, se fala dessa primitividade, porque na verdade o instrumento de cordas é a evolução da música, e Davi traz a evolução da música. Davi sai do tribalismo e vem para a música, até hoje chegar aos clássicos que temos hoje, a evolução, né? Então quando você fala assim que a música, os irmãos que tocam o corinho de fogo vem na música tribal, no ritmo do tantã, do tambor, porque não tiveram oportunidade. Tiveram que tinham que adorar a Deus, não tinham violão, não tinham teclado, tinham que trazer para Deus um louvor. E agora são ridicularizados porque trazem no ritmo tribal, no ritmo do forró, sendo que foram expulsos, não tiveram estrutura, assim como a Assembleia de Deus não teve estrutura para começar, organizada como eram os batistas, os presbiterianos, que cresceram meio assim, lá vão ter. Entendeu? Então, esse é o problema. O Espírito Santo quer avançar. Como eu disse, o Espírito Santo são os anjos. Que nós receberemos uma pedra branca e um nome que só nós saberemos. E quando nós somos batizados nas águas, recebemos um anjo, cada um que toma conta de nós. Os anjos ministradores. O Espírito Santo nos fará lembrar. E os anjos ministradores são as mesmas pessoas. A Trindade não existe. Essa coisa de Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, não existe. É Deus. Deus gerou um filho. Gerou um filho. Deus era só ele e os anjos. Mas ele gerou um filho. Nessa humanidade corrompida, deu a ele um filho. Que ele pôde procriar na raça humana. Deus procriou, criou o filho aqui na terra. Então Deus finalmente tem um filho por nosso intermédio. A raça humana foi capaz de dar a Deus um filho.
Mas Jesus fala assim, desde o princípio eu sou. Todos nós somos desde o princípio. Todos nós viemos de Deus no princípio. Nós viemos pelo pneuma, o sopro de Deus nos fez. Nisso Jesus fala, por que vocês se assustam quando eu falo que eu e o Pai somos um? Se Davi diz, vós todos sois reis e vós todos sois filhos do Altíssimo. Todos vós. Nós todos somos filhos do Altíssimo. O Espírito que é em nós, é o Espírito de Deus desde o princípio. Essa carne foi criada em 1970, 1940. Mas essa alma foi gerada ali. Mas o Espírito é desde o princípio. Desde o princípio. Então Jesus tem convicção de que Ele é Deus. E nós somos deuses. E somos filhos do Altíssimo. Mas Jesus é o único gerado. Gerado de Deus. O Filho de Deus. A doutrina da Trindade é um erro, uma blasfêmia. Feita por Agostinho. Que nós adotamos. Adotamos a Trindade. O próprio apóstolo Paulo, quando diz que vocês terão variedade de línguas, serão poliglotas, variedade de línguas. Não existe variedade de línguas, mas variedade de anjos. Que um anjo te toma e outro anjo te toma. Isso é possível? Será que isso é possível? A Bíblia diz que um demônio tinha legião, um homem em Gadara tinha legiões de demônios, 6.000 demônios na sua carcaça. Não poderá eu ter um anjo, ou 2, ou 3, ou 4? Que assuma a direção da minha vida e fale por mim? Quando eu mudo de língua, eu estou mudando de anjo. Não existe variedade de língua, variedade de anjo. Eu pedi ao Senhor essa palavra. Na verdade, essa palavra não é minha. Eu ouvi alguém dizer, o Espírito Santo são os anjos. E eu pedi a Deus, Senhor meu Pai, me revela se essa é a verdade. E essa é a verdade. Que agora eu trago para vós. Outros. O Espírito Santo são os anjos. E cada um tem o seu anjo que fala com Deus na linguagem dele. Enquanto nós não tivermos a nossa própria linguagem, a nossa própria pedra com o nosso nome e falarmos a Deus diretamente no nosso próprio idioma, que só nós conhecemos. Falaremos com todos por telepatia, mas na linguagem única entre Deus e nós será única. Que o Deus que fez todas as estrelas, trilhões de bilhões de trilhões, 4 trilhões, 7 trilhões de estrelas, cada uma tem o seu nome. Não seria Deus capaz de fazer isso? Isso que ele vem dizer. Cada ser humano, cada ser que está com Deus tem a sua própria língua, o seu próprio idioma, para falar a Deus de forma que ninguém sabe o que está falando. Que o próprio Deus virá lutar, possuído por Miguel, porque Miguel não guerreará sozinho, mas possuirá o Senhor Jesus. E cheio do Espírito Santo, Jesus vai prender o diabo, vai amarrar o diabo, sob a unção de Miguel que vai estar nele. Essa é a verdade, tenho dito.